Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma leitura orante e a gente vai conversar com o Cântico de Ana no livro de Samuel. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, antes da gente começar, a gente tá sempre fechando aí ciclos antes de férias com Léxios Divinas. Eu acho que é uma tradição bacana, né, Alexandre? Já se tornou uma tradição, sim. Pra gente deixar de ser um podcast de humor e se tornar um podcast de reflexões bíblicas, porque a gente reza, não é? Só não uso o podcast para isso, justamente para trazer reflexões. E hoje, então, no último Uma Conversa desse ano, a gente volta lá pro fim de janeiro do próximo ano, comecinho de fevereiro no máximo. A gente vai fazer um Alexio Divina de maneira especial. A gente vai quase que em paralelo, não é, Alexandre, com o tempo do Advento e com o Magnífica de Maria. A gente resolveu dar um passo atrás e a gente vai fazer um Alexio de Advento, desse período de Advento, mas com o cântico que inspirou o Magnífica, né? Que no caso é o Cântico de Ana, não é isso, Ferreira? É uma outra tradição de Uma Conversa, sempre um programinha de Natal. Então não deixa também de ser um programa de Natal. E por que não dizer um programa de Hanukkah? Porque a gente está retomando aí as tradições veterotestamentárias, então nos irmanamos aí também aos nossos irmãos mais velhos judeus, né? Se é que tem algum ouvinte que nos ouve aqui, né? Que é da fé mais antiga. Então estamos nesse clima do Natal, mas lógico, o Natal brasileiro, que não tem nada de neve, que não tem nada de... Não é o Natal da bola, né, Ferreira? Também da bolinha e da luzinha, né? Não é da luzinha, mas aquilo que é essencial no Natal serve para o hemisfério norte, serve para o hemisfério sul, serve para a fé judaica e serve para a fé cristã, eu diria ainda para a islâmica. E se você é também de matriz africana, a mensagem central serve também, porque no fim, Pedro, é a festa mais universal de todas, né? É o Natal aí, né? Sim. Então, que sirva para alguma coisa, né? Ciclos que se fecham, não é, Alexandre? Bom, pessoal, como toda Alexio Divina, a gente primeiro faz uma invocação ao Espírito Santo, depois nós vamos fazer as leituras das Sagradas Escrituras, eu de uma versão, o Alexandre de outra, aí a gente vai fazer um pouco de reflexão, não é? Partindo dessa invocação do Espírito, vamos fazer nossas preces e aí você termina o programa contigo mesmo, mas é uma oportunidade da gente parar. Então, se você está ouvindo esse programa no ônibus, veja lá se a duração do ônibus da viagem vai dar. Então, você consegue ouvir concentrado. Se não, vou ouvir em casa. O importante é que esse programa em específico, a gente sempre fala, né? É bom ouvir numa tacada só, sem dividir em dois. É um Alexio Divina, que seja um momento de oração para vocês também. É isso, né, Ferreira? É isso. Vamos que vamos nessa. É isso, então. Então, vamos que vamos. A gente começa, então, pedindo para aquele que é, de fato, a voz que vai dizer e que vai nos ensinar as coisas, o Espírito Santo. O Alexandre, então, faz a invocação ao Espírito para, antes de tudo, a gente ter a nossa cabeça e o nosso coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Então vamos lá. Divino Espírito Santo, nesse momento que nos colocamos diante da palavra de Deus, do livro, nós queremos também abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para a palavra de Deus, que é a expressão da sua ação na história. Como fez Ana, como fez os antigos profetas, como fizeram todos aqueles que nos antecederam na fé, nós queremos nos dispor, queremos que a palavra, o Logos, que tu, Ruá, nos atravesse, nos toque e nos mova, para que assim
totalmente cheios, repletos dessa palavra, possamos também reverberar a sua força na nossa vida e de todos aqueles que comungam conosco nesse momento, nessa partilha da tua voz, da voz do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então a gente vai começar com as leituras. Você quer começar hoje, Alexandre? Posso começar. Vamos nessa. Então vamos embora, vamos escutar o texto. O Alexandre vai introduzir pra gente aí. Muito bem, então a gente vai ler hoje o primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 2, os versículos de 1 a 10, e eu peguei aqui a edição da Bíblia Ave Maria, a edição de estudos. E porque eu gosto, né? Para mim a tradução da Ave Maria é uma tradução afetiva, que eu tenho afeto, foi a minha primeira Bíblia, né? Foi uma Bíblia Ave Maria, então eu vou com ela hoje aqui, né? Mas fique muito tranquilo para usar a tradução que você tiver à mão, até no celular, não tem problema, o importante é ter o texto, né? Porque a leitura ela também nos enriquece e a gente faz esse exercício então do comparar, do contrastar aqui as traduções, porque isso também ajuda nesse diálogo que virá depois. Então vamos lá. Ana pronunciou esta prece: exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força, a minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mão de numerosos filhos, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-los sentar-se entre os nobres, e outorgar-lhe um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra. Dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveje o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Muito bem, eu vou então com a tradução que sempre utilizo, mas porque acaba sendo o livro de trabalho, não é? Aquele que tem as minhas anotações, a Bíblia que carrego comigo desde um pouquinho antes da teologia, então vou ler da Bíblia de Jerusalém. Então vamos lá, e há algumas particularidades na tradução, eu vou citá-la ipsis literis, inclusive com o nome de Deus sendo escrito aqui, tal qual vemos na tradução. Então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta em Javé, meu chifre se eleva a Javé, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como Javé, porque outro não há além de ti, e rocha algum existe como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois Javé é um Deus cheio de saber, e por ele as ações são pesadas. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados se cingem de força, os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéril dá à luz 7 vezes, e a mãe de muitos filhos se exaure. É Javé quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. É Javé quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para fazer assentar-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra, para que a Javé pertencem tudo e todos os fundamentos da terra, e sobre eles colocou o mundo.
tudo. Ele guarda o passo dos que lhe são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa. Javé, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Javé julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Ó Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Nós escutamos duas versões do mesmo trecho, o trecho que vai nos ajudar a rezar, a fazer a nossa Lectio Divina. E agora, nesse momento, a gente parte para um momento de reflexão. Você começa, Alexandre? Vamos lá. Então, a gente, nesse exercício aqui, sempre quer te estimular a praticar a leitura orante, né? Então, lembrando os passos aqui que a gente ainda não fez nesse episódio, a gente fez a Lectio, agora vamos fazer a Meditatio, e depois a Oratio, e depois a Contemplatio. Então, na Meditatio, nós fazemos esse exercício de mediação, né? Mediar é se colocar no meio, é estar exatamente aí no centro, não nesse sentido de ser o centro das atenções, mas ser esse canal por onde passa a palavra, né? E aí, Pedro, talvez seja bom a gente retornar, né, lembrando aí por que Ana canta esse cântico, né? Ana é uma mulher tida como estéril, ela está numa romaria e nessa romaria ela reza para Deus, será atendida por Deus e cumprirá a sua promessa para Deus, né? Muito parecido com o que a gente vê nas nossas comunidades, das mulheres que a gente conhece, né? Quem não conhece uma mulher que, querendo ter um filho ou tendo um filho e o filho estando doente, não fez uma promessa para Deus para que ele se curasse, sim, ou para ter esse filho, e nesse exercício depois volta ao santuário para cumprir a promessa. Tá aí, isso é mais antigo do que o próprio cristianismo, né? A própria Ana tá aí para provar que essa relação já é dada de muito tempo. Então, Ana, diante, né, desse toque de Deus na sua vida, profere esse canto que a gente escutou, e que é um cântico que não é rebuscado, não tem grandes jogos de palavra, mas é muito visceral, né? Então o contraste que a gente ouve, né, entre a mulher estéril e a mãe de muitos filhos, o que é poderoso, que vai ser humilhado, que tem o seu arco quebrado, o pobre que vai ser saciado, são muito, muito próprios de alguém que está vendo essas coisas acontecer ou sentindo na sua pele, sem se deter muito, né, a um texto muito literário, né? Então isso, para mim, salta aos olhos, né? E ainda nesse contexto, é bonito ver que não é a oração de um sacerdote, não é a oração de um rei, é uma oração de uma mulher simples, né? Que parece que alcançou uma vitória, de que era humilhada e foi exaltada por Deus. Então é uma oração, de certa maneira, rebelde, né? Que talvez alguém que estivesse no templo e que ouvisse Ana cantando ou entoando essa oração falasse, mas que mulher perturbada, arrogante, né, que se põe a rezar desse jeito aqui no santuário. E é isso, né? A força dessa oração ao longo dos milênios está também nesse ímpeto, nessa ousadia que somente quem faz a experiência de Ana é capaz de perceber que não é arrogância, não é petulância, mas assim um
mover profético de Deus na vida dessa mulher. Sim. Eu, quando conversava com o Alexandre de que texto escolheríamos, pensava justamente nesse tempo de advento, e como eu já disse lá atrás, a gente ficou, vemos o Magnificat ou vemos o Cântico de Ana, né? O inspirador do Magnificat. E fazendo eco ao que o Alexandre diz, primeiro, o Cântico de Ana, ele é visceral, ele talvez escandalize aqueles que têm uma formação mais robusta, uma teologia mais bem construída, porque é justamente a oração que sai do coração e da boca do povo, de alguém que é do povo, de Ana. Eu acho que eu trazer novamente relevo para isso que o Alexandre disse, isso é muito importante, né? Porque, mais uma vez, não é uma oração intelectualizada, não é uma oração de altas formações, é exatamente talvez aquilo que esteja no mais secreto de um povo que tem liberdade no relacionamento com Deus e que se relaciona com Deus com liberdade, não com temor, né, e tremor, mas uma relação que nasça da intimidade, da amizade. E mais ainda, em período de advento, essa oração de uma espera concretizada, não é, Alexandre? É a espera, e mais ainda, e me chama muito a atenção, mas eu acho que eu vou falar isso mais à frente, não é? E mostra justamente quem é Deus. Há cânticos que pontuam o Primeiro Testamento, e esses cânticos, eles revelam muito de Deus, não é? Há o cântico de Miriam após a travessia do mar, há o cântico de Ana, depois há o cântico do servo sofredor, há uma série de cânticos, e eles são quase que uma lembrança do que é o relacionamento original de Deus com seu povo, que é um relacionamento que é libertador, que é um relacionamento que passa longe dos grandes poderes, que é um relacionamento de serviço, que é um relacionamento da simplicidade do povo. Eu acho que você, trazendo isso, me abriu uma outra meditação. Eu tinha outras coisas na cabeça, não é? Mas passa daquilo que é a sinceridade da oração do povo, porque é a sinceridade da oração de quem tem os pés no chão, de quem sabe verdadeiramente as dores, as necessidades. Isso é extremamente bonito, muito bonito mesmo. É a visceralidade, mas a beleza da oração de Ana. Mas eu tinha mais coisas para falar, sobretudo do paralelo com Maria, mas eu queria que você ajudasse a aprofundar aí também nessa meditação. Sim, Pedro. Uma coisa que também me chama muita atenção no Cântico de Ana é esse chamado a olhar o cosmos e a história de um ponto de vista dos não privilegiados, né? Então, tem ali as menções, por exemplo, aos trovões, tem a referência aos alicerces da terra, ou seja, o Deus que Ana invoca é um Deus que domina o cosmos, mas é também um Deus que irrompe na história. E poderia ser uma oração se Ana fosse uma rainha, se fosse alguém da realeza, uma oração de autoconsumação, né? Se fosse uma pessoa que tivesse tudo e falasse tudo está dando certo, poderia ser a oração de um Deus que faz aquilo que é lógico, né? Então, para quem tem tudo, comer, qual que é o mérito de Deus nisso, né? E quando a gente vê essa mulher que pouco ou nada tem, né? Que inclusive se identifica com o indigente, com o mendigo, e fala: eu sou como o mendigo que estava no pó, eu sou como o indigente que estava no esterco, e esse Deus vem ao meu resgate, a prova própria da ação de Deus, né? E de um Deus que parece
parece que age exatamente na esterilidade do deserto faz brotar água, do meio de pecadores faz brotar a salvação, e talvez as grandes provas da existência de Deus, né, e de que esse Deus caminha com o seu povo é exatamente essa ação quando não se esperava nada. Então, se Deus anda só com os poderosos, que mérito tem um Deus que favorece quem já está favorecido? Se ele anda com os pobres e por vezes a sua força é percebida por esses pobres, então a gente pode dizer, de fato, Deus irrompe na história, porque se as coisas continuassem do jeito que estavam, nada diferente do que iria acontecer senão a morte do pobre, daquele que nada tem, ninguém olharia. Então, isso é uma constante na Sagrada Escritura que, para mim, Pedro, ela é, assim, fonte, sabe? Uhum. Ler a palavra de Deus e perceber isso, né? Um texto que mostra que o pobre não tinha alternativa, não tinha escapatória, e pela ação de Deus as coisas mudam. Puxa, é o que me faz continuar acreditando na ação de Deus no mundo, sabe? No ontem e no hoje, né? Sim, e é justamente aí que eu gosto da ponte que esse texto faz com o Magníficat de Maria, mas com toda a cena da Anunciação em si, né? Dentro de um contexto de advento. Porque, talvez eu já tenha falado isso, não é? Mas o anúncio do anjo a Maria, ele é extremamente impositivo. E Maria, na construção do texto, ela nunca aceita. Ela coloca dúvida, ela ouve o anjo falar, e aí, dentro da construção do texto, quando o anjo diz: Isabel, aquela que era considerada estéril, a tua parenta, não é? Que era humilhada o tempo inteiro, essa também está grávida, porque para Deus nada é impossível. E aí, é nesse momento que Maria aceita ser mãe do Salvador. Porque talvez, aqui é uma livre interpretação, para Maria tudo aquilo estava soando muito estranho. Mas que Deus é esse, não é? Que impõe e que vai fazer todo esse projeto. Mas ela entende que é o Deus de Israel, que é o Deus de Ana, que foi o Deus de Miriam. Ela entende tudo isso quando o anjo diz: olha, Deus não deixou sua parenta Isabel ficar na indigência, ficar na solidão, ficar na humilhação da viuvez, sem descendência. Ou seja, Isabel não tinha nada e Deus deu uma oportunidade dela continuar à frente. Mais uma vez um eco do que você dizia, não é? E é quando ouve isso que Maria diz: ok, então eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela aceita o projeto porque ela sabe que é esse Deus. Qual Deus está conversando com ela? Que é o Deus de Israel, que é o Deus que não faz esse tipo de esperança cair, porque é a esperança dos pobres e a esperança que se concretiza. Lógico, e a partir daí Maria faz então o Magníficat, não é? Ela se alegra ali, depois na cena com Isabel, ou seja, há toda uma sequência criada ali. Mas para mim, esses textos conversam justamente nisso, não é? No advento, na esperança e na esperança dos pobres que se concretiza em Deus. E aí a gente consegue entender todos os contextos, as inversões, tudo aquilo que o texto propõe de maneiras diferentes, não é? E aí é que está, de fato, como bem disse o Alexandre, a riqueza desses textos bíblicos, sobretudo desses que nós estamos lendo nesse momento. Daí brota a minha reflexão. Daí brota para mim o que é advento, não é? É Maria aceitar porque ela entende. É esse sim, esse Deus. É nesse que eu quero que faça a minha vontade, porque é o Deus que não abandona, é o Deus que mantém o sonho, a profecia e a vontade sempre em frente. Sim. E aí, talvez ainda, Pedro, nesse contexto natalino, que a gente celebra o rei que vem, e essa é uma figura muito controversa, né? O rei de Israel, e porque, inevitavelmente, quando a gente fala de rei, a gente lembra de palácio, lembra de monarquia, e parece que quando o anjo anuncia para Maria, o povo já estava muito acostumado
acostumado com essa ideia de rei, né? Herodes era o rei e existe essas duas tradições conflitantes na Bíblia, na história do povo de Deus, de um rei temporal e que se diz enviado por Deus e, por outro lado, o rei de fato, o Messias, aquele que Deus coloca à frente do seu povo. Que melhor do que chamar de Messias chamar de Messias é chamar de ungido, e distanciar dessa figura simplesmente do poder, sabe? E aí quando a gente lê o livro de Samuel, a gente sabe que mais pra frente, esse que foi aguardado, querido por Ana, vai ungir reis, né? E o povo vai pedir um rei, como as outras nações tinham, mas parece que a todo tempo, né, nas entrelinhas, Deus está querendo dizer: esse negócio de reinado não é assim tão bom como vocês estão querendo dizer, né? E tanto que no contexto natalino, Jesus vai nascer na manjedoura, né, longe dos palácios. Mas antes disso, né, no próprio livro de Reis, a gente tem a figura desse Samuel, que é um profeta. Ele não é um sacerdote, ele não vai ungir a própria cabeça, ele não tem um lugar dessa sociedade muito bem disposto, com um cargo de destaque. Ele aparece, dá voz, né, empresta sua voz a Deus, ou é a voz de Deus, e cumpre sua missão, mas nunca chama a glória para si. E o redator do livro de Samuel faz questão de, no começo de toda essa história desse personagem interessantíssimo, Shema-Yal, né, aquele que é a escuta da voz de Deus, né, do Shema, que é El também, que escuta a Deus, tem uma figura que é ainda mais insignificante do que ele, que é a Ana. Do ponto de vista da sociedade, ela é mais insignificante, mas do ponto de vista do plano de Deus, Ana e esse profeta são de fato os ungidos. Sim. Né? E assim é o pobre, e assim foi Maria, e assim será o Messias que ela trouxe no ventre, que continua, né, nessa insignificância, porque o Cristo que traz as melhores lições para nós é o Cristo insignificante, é o Cristo que se irmana com os insignificantes, não o distinto, não aquele que depois vai ser colocado num trono identificado com Carlos Magno, ou com Dom Pedro II, ou com o rei Carlos da Inglaterra. Cristo tem muito pouco a ver com esses grandes poderosos, né? Então, pra mim é muito caro, Pedro, a imagem do profeta, sabe? Mais do que do rei, do que do sacerdote, a imagem do profeta. Nasceu pra nós um profeta, vai nascer pra nós um profeta, e o profeta é esse que ressoa a voz de Deus, mas não outorga pra si uma autoridade e um poder para além dos limites, né? Mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, todo o poder que é dado a Jesus é dado pelo Pai, e toda a autoridade que ele exerce para cumprir a vontade do Pai. E como isso é diferente de tudo que a gente vê nesse mundo, que o dólar sobe e a vida das pessoas cai, e toda vez que a gente parece que vai dar um mínimo passo na direção de equidade, os deuses contra o Deus verdadeiro se enfurecem porque não querem perder o mínimo do poder que possa. E eu queria falar mais, Pedro, mas eu vou parar, sabe? Porque se a gente se detivesse as palavras do Cântico de Ana aqui, né? Quando fala daquele que é indigente, que é pobre, daquela que é estéril, né? E daquele que é faminto, e olhasse pro Natal de 2024, olha, a gente se rasgaria um pouco, assim, sabe? Se remoeria um pouco de como a gente vai viver esse Natal. Exato, exato. Bom, Alexandre, acho que a gente pode ir para as preces. Acho que cada um pode fazer uma prece, justamente como uma resposta do nosso espírito àquilo que o Espírito nos ajudou nessa leitura. Pode ser?
Pode sim, Pedro. Então, começa você ou começo eu? Começa você. Ok, Por vamos favor. lá, vamos lá. Eu quero fazer uma prece de gratidão, de esperança, porque esse advento que vivo está sendo um advento bem diferente. Deus me deu a graça aqui em casa, eu e a Letícia, a gente está esperando um bebê, vem ao mundo aí um Francisco. E a gente não quer que Francisco seja o Francisco, o melhor dos Franciscos. A gente diz sempre que ele seja mais um, ou parecido com o Papa, ou parecido com o de Assis, ou Xavier, ou Mendes. Há tantos Franciscos nos quais ele pode se espelhar, mas sobretudo que ele se espelhe nos exemplos evangélicos. E mais do que isso, do mesmo jeito que Ana teve Samuel, repleta de esperança do que Samuel pode construir, da mesma maneira que Maria teve Jesus, repleta de esperança que uma mãe tem do que um filho pode construir, da mesma maneira que Isabel esperou João Batista na esperança do que pode construir, a gente aqui em casa agradece e espera que esse que tá fazendo o nosso advento ser diferente seja um sinal de amor, seja um sinal de profecia como Samuel, seja um sinal de carinho, de misericórdia como Jesus, seja um sinal de cuidado com a criação como o de Assis ou o Mendes, seja promotor da paz, não é? Mais do que isso, da inclusão, como é o Francisco de Roma. A minha prece, como a esperança de Ana, como a esperança de Maria, nesse advento, é para que os bebês que venham, nesse meio, o nosso Francisco aqui em casa, que eles sejam uma geração mais amorosa, uma geração que ouça e cumpra a vontade de Deus naquilo que é, de fato, revelado nas Sagradas Escrituras, um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Essa é a minha prece. Aliás, essa vem sendo a minha prece já há 4 meses. E essa é a prece iluminada por essa palavra, essa é a prece que faço nessa Léxio, nessa última Léxio desse ano, nesse último Uma Conversa do ano de 2024. Amém. E é isso. Sobretudo, né? Antes de qualquer coisa, eu rendo graças também pela vida do Francisco, que a gente vai gestando, vai esperando e vai rezando a Deus também pela vida da Letícia, por esse momento tão especial na vida de vocês, mas sobretudo dela, né? Que é esse receptáculo do amor de Deus e essa portadora da luz e do futuro que vem com Francisco, né? Daqui a pouco o Francisco nasce e ele deixa de ser futuro, ele passa a ser presente. Mas enquanto ele é fruto, a gente vai gestando e vai esperando e vai curtindo. E a gente não pode deixar de olhar para o Francisco e por cada criança e por cada criança que nasce nesse mundo onde o amor não é assim tão presente. A gente não pode deixar de olhar para cada um desses da nova geração como um milagre, né? E a gente não pode esquecer que só existe milagre no fraco, né? Porque o forte não precisa de milagre, ele faz acontecer, e somente quando a gente é fraco é que Deus de fato vem e completa a sua obra. Então a minha prece é para que a gente seja fraco, né? A minha prece pessoal, a prece por você que escuta uma conversa, é que você seja fraco a ponto de poder pedir a Deus com tranquilidade, sem receio, porque você sabe que você não pode fazer tudo. Então, que você seja fraco para poder pedir. Deus, faça o seu milagre na minha vida, o milagre que você precisa, o milagre que você enxerga como necessário para esse mundo, como fez o Pedro. Mas que a gente não esqueça nunca, né? E essa é a nossa parte, porque sempre tem uma contraparte. Que a gente não esqueça que cabe a nós pedir, sim, é lícito os pedidos, seja lá qual for, né? Ousemos pedir, mas também que nós estejamos abertos para aquilo que Deus nos manda, porque Deus se utiliza das nossas preces, dos nossos desejos para fazer a bondade que é a sua vontade, né? A bondade e a vontade de Deus é uma coisa só, mas a gente precisa estar disposto
a participar dos planos de Deus, né? Que talvez excedam as nossas expectativas e que talvez bagunce um pouco as nossas vidas, né? Se de fato se cumpra. Então que a gente possa ser como Ana, despojados, abertos e possamos dizer sim, Senhor, obrigado. A sua força, a sua misericórdia se cumpriu na nossa vida e aqui eu dou o milagre que o Senhor me concedeu, porque é seu. Continue fazendo a sua vontade na nossa vida, continue se utilizando daquilo que sou, daquilo que tenho, daquilo que pedi, para que sua obra e o seu reino aconteça nesse mundo. Assim seja. Amém. E agora, né, Alexandre? A gente deixa a contemplação de tudo isso para você. Que você possa, nesse final de uma conversa, com essa musiquinha já tocando, você possa seguir a sua contemplação a partir do texto, quem sabe também fazer as suas preces, ou seja, esse programa ele não termina, porque o final vai na sua oração, na sua caminhada, vai aí no destino que você quer colocar, iluminado pela palavra que a gente acabou de ler. Então, como eu disse, já tem uma musiquinha tocando, a gente só deseja um pouquinho antes dessa contemplação começar e você começar a sua contemplação, que você viva e se alegre com todas as esperanças concretizadas, aquelas que são as de Deus, pois Deus é a nossa única esperança, nossa única riqueza, razão de nossa alegria. Até o ano que vem, Alexandre. Até o ano que vem, Pedro, ouvintes. Obrigado por vir conosco até aqui. E para que a gente possa, então, entrar nesse clima de contemplação, não se esqueça de, se possível, fechar os seus olhos, sentar-se confortavelmente, se você puder sentar, e prestando atenção na sua respiração, prestando atenção naquilo que você é por inteiro, que tudo aquilo que a gente rezou até agora possa ir encontrando sedimento na sua consciência, atenha-se àquilo que te trouxe como sentimento positivo, como presença de Deus, e que você possa então encontrar o silêncio interior e assim completar a contemplação na medida de que Deus vai te falando no seu íntimo até que todas as vozes se calem e fique apenas a presença do Eterno.